Essa semana, algumas semanas, e essa aqui eu acabei concluindo, estou preparando um estudo que o pastor pediu para passar para a igreja, e parte desse estudo é a história do cristianismo. E eu me deparei com algumas histórias e algumas cenas e alguns acontecimentos que me marcaram muito. E o pastor precisava levar a pastora no médico em Varginha. Ele falou: Marcelo, eu acho que eu não chego a tempo. Mas ele já tinha pedido para que a gente fizesse a arte e postasse já nas redes sociais. E ele me mandou uma mensagem hoje e falou: você consegue preparar uma palavra sobre esse tema? E é justamente parte daquilo que eu estava concluindo no estudo. Amém? E nesse tempo em que eu estava preparando, eu fui pego por um amor muito grande pela história do cristianismo, a história da igreja de Jesus Cristo, desde os apóstolos até aonde a gente chegou hoje. E quando ele me passou esse tema, eu falo que eu fui pego por Deus hoje em casa, de uma forma que eu não esperava. Eu tive momentos de choro. Antes de subir no altar aqui, eu parei um pouco na escada e minha vontade era de chorar de novo. Porque eu amo a igreja do Senhor. Eu amo tudo que o Senhor fez através do tempo para a sua igreja, para a sua noiva, para os escolhidos. Quando as coisas pareciam que não iam ter jeito, Ele ia lá e dava um jeito. Amém? Queria pedir para que você abrisse a palavra em Efésios 4. Pedir para o staff já colocar aquela imagem aqui, amém? A imagem da palavra. Como ser uma igreja bíblica? Confesso que o meu coração está uma mistura de queimando com quebrado. Mas amém. Quando o pastor pediu essa imagem, ele foi claro em algo que ele queria. De fundo, vocês conseguem ver? É a ruína de uma igreja antiga. Ruínas. E quando eu montei aquilo, ô staff, consegue deixar mais escuro só para o pessoal ver essa imagem? Aí, ó. Dá para ver, igreja? E quando eu estava preparando isso, e quando eu estava lembrando de algumas coisas que vinham daquele estudo, essa imagem me impactou, porque possivelmente uma igreja que teve uma história e de repente ela está em ruínas. Talvez porque não foi uma igreja bíblica conforme o Senhor queria que ela fosse. Então quando ele pediu esse contraste de como ser uma igreja bíblica com uma igreja em ruínas de fundo, eu comecei a ser tocado ali mesmo, preparando a arte. Amém? Pode acender. Obrigado, irmão. Efésios 4, a gente vai ler o capítulo inteiro, amém? Glória a Deus. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês
foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingida, à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pela onda, nem jogados para cá ou para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, como o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim
como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, te pedimos que essa palavra realmente entre em nosso coração essa noite, Pai. Que ninguém se distraia, Senhor Deus, que ninguém perca aquilo que foi falado, Senhor Deus, daquilo que está em teu coração. Porque, Senhor, não queremos ser iguais, não queremos ser os mesmos, não queremos ser a mesma igreja que fomos ano passado, ano retrasado. Queremos ser uma igreja verdadeiramente bíblica, Senhor, em tuas mãos. Queremos, Senhor Deus, que as tuas maravilhas e as tuas obras, Senhor Deus, e milagres aconteçam em nosso meio, Pai. Para que possamos testemunhar, Senhor Deus, a quem servimos, quem tu és, Pai. Que Alfena saiba, Senhor Deus, que há um Deus neste lugar, mas vem tratar o nosso coração, venha quebrar o nosso coração, para que possamos ser uma igreja conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor Deus, uma igreja bíblica, Senhor Deus, que te adora, Senhor Deus, e que se ama para a honra e glória do teu santo nome, que ao entrar aqui, pessoas vejam, Senhor Deus, que aqui há uma família, aqui há uma igreja, Senhor Deus, de amor, uma igreja que acolhe, uma igreja que não julga. Em nome de Jesus, Senhor Deus, trata nosso coração essa noite, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Amém. Amém, igreja. Igreja, em todo o texto, Paulo nos convida a uma mudança que não é fácil, e a principal delas, o amor entre irmãos. Olha que já começa dizendo no versículo 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Humildade, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros. Aquela ideia de, eu não gosto de fulano. Ah, irmão, é palavra, suporta ele, mas não simplesmente suporta em amor. Nós precisamos entender algo sobre o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Se o amor não fosse uma escolha, a palavra do Senhor não diria para nós, ame, não seria um mandamento, ame, se não fosse possível a gente escolher amar e decidir amar. O pastor falou algum dia, aquele irmão que às vezes é mais difícil para você conviver, você vai ter que entrar de mãos dadas com ele no céu, meu querido. Então é bom acostumar, amar e suportar uns aos outros, por mais difícil que possa ser. Versículo 3 diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Isso é, se hoje não estamos sendo unidos, se não existe unidade, é porque não estamos nos esforçando o suficiente. Porque a palavra diz, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Por quê? Versículo 4, há só um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Para que sejamos uma igreja, precisamos ser um. A igreja tem que ser um único corpo, em amor, em unidade. Não existe menor ou maior. Não existe maior ou menor se somos um. Versículo 11 diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que o corpo de Cristo seja edificado, Ele separou cada um para uma função diferente. Em uma igreja bíblica, Deus levantará uns para plantar igrejas, levantará outros para trazer direcionamento profético para a igreja,
outros para sair pelas ruas e atrair multidões, e outros para pastorear e ensinar. Se você tem chamado profético, meu querido, não queira ensinar. Se você é um evangelista, não queira pastorear. O Senhor te levantou para um chamado específico, e Ele precisa que esses chamados sejam manifestos na igreja, para que sejamos uma igreja bíblica. Amém? Está dando para entender? Glória a Deus. Para que uma igreja saudável, vou falar de novo então, senão vou me perder aqui. Se você tem chamado profético, não queira ensinar. Se você é evangelista, não queira pastorear. Para que a igreja saudável, cada um vai executar aquilo pelo qual o Espírito chamou. E não é o apóstolo maior do que o pastor, nem o profeta maior do que o mestre. Ele tem chamado cada um para um propósito, para edificação da igreja. Da igreja. Amém? Cada um exerce aquilo pela qual o Senhor chamou. Para quê? Versículo 12, como o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Mas até quando? Versículo 13, até que todos alcancem a unidade da fé, e com conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O Senhor levanta apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores, para que a igreja cresça, para que a igreja seja edificada, e cada um na sua função trabalha para o crescimento do corpo. Tudo isso em amor. A unidade, humildade e amor é um fundamento para que Cristo, o corpo de Cristo, não esteja doente como corpo. Olha o que diz em 1 Coríntios 12, versículo 18 a 27, diz assim: de fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer ao pé, não preciso de vocês. Pelo contrário, o membro do corpo que parece mais fraco, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em qual são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando a maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Queremos uma igreja saudável e bíblica, precisamos viver o amor. Olha o que diz o versículo 26, quando um membro sofre,
todos os outros sofrem com ele. E quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A pergunta que faço essa noite é: temos sofrido com os que sofrem? Temos nos alegrados com os que se alegram? Nós temos clamado culto após culto por avivamento em Alfenas, pedindo para que o Senhor nos use em avivamento. Mas todo o avivamento, ele se inicia em amor. Um dos primeiros avivamentos da história da igreja aconteceu com os moravianos. A hora que eu me deparei com esse estudo, eu não aguentei, eu chorei, porque eu sou fã desses caras. Eu sou fã dos moravianos. Presta atenção, igreja. Dia 13 de agosto de 1727, após um culto de ceia, os moravianos viveram um momento único para eles. O Senhor tocou toda a igreja após aquele culto de ceia, com um amor incondicional um pelos outros. Eles ardiam em amor um pelos outros. É como se eu olhasse para o Diogão e falasse: cara, como eu amo esse cara, velho. E meu coração arder de amor por ele. E eles viveram isso, eles viveram esse momento. E após esse momento, eles começaram uma torre de oração que durou 100 anos. Até hoje na Morávia tem uma torre que eles construíram para lembrar essa torre de 100 anos. De dia e de noite, 24 horas por dia, eles não paravam, revezando. 100 anos. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a queimar por amor pelos perdidos, e eles foram um dos maiores missionários daquele tempo. Eles começaram a enviar pessoas para fora, para outras nações. Eles tinham que evangelizar, porque eles amavam aqueles que ainda não conheciam o Evangelho, e eles precisavam evangelizar aqueles que ainda não conheciam. 2 jovens de 17 anos se venderam como escravos para evangelizar os escravos. E a família, quando viu que eles estavam indo, falou assim: vocês não vão voltar, vocês sabem disso. A resposta daqueles 2 jovens foi: para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Em vários cultos nós temos cantado aqui: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Eles perdiam tudo com amor e com alegria. Essa mesma música, ela diz um negócio, foi o próprio Paulinho, o compositor, que disse: e ele virá soberano sobre o trono, soberano em poder, ele virá. Aí fala: vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E nós, pela vida que nós levamos, pelo que ele tem ouvido por aí, a gente acha que a recompensa é para nós. Não, ele fala que é simplesmente, ele lembrou dessa palavra dos moravianos que falava para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento, e ele falava: é a recompensa dele. Quando a música fala, ele traz consigo a sua recompensa, a recompensa dele, não é a nossa. Tem mais. John Wesley, em 1735, foi o fundador da igreja metodista. Ele ainda era pastor da igreja anglicana, e ele estava num navio, indo evangelizar os índios da América do Norte. E começou a cair uma chuva muito forte, aquele barco balançava muito, e ele achava que ia morrer. E ele desesperado, de repente ele pega óleo e vê uma galera, alegre, louvando, adorando a Deus, no meio daquela tempestade, com o navio quase tombando. Quem eram essas pessoas? Os moravianos. Um grupo missionário dos moravianos que também estava indo para a América do Norte para evangelizar os índios. E quando ele viu
Ele com medo de morrer naquele momento, e aquele povo adorando o Senhor, louvando, cantando louvores, no meio daquela tempestade, ele duvidou da própria salvação. A frase que ele disse foi: fui para a América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Quando ele voltou da América para a Europa, ele colou nos moravianos. E nesse momento ele teve um encontro genuíno com Jesus. Foi quando ele resolveu sair e parar de pregar dentro da igreja, ele começou a pregar na rua. E ele criou um grande avivamento na Inglaterra. E isso influenciou também um grande avivamento na América do Norte. Tudo isso começou depois daquele culto de ceia, onde o Senhor despertou a igreja em amor. O que nos impede de viver isso hoje, igreja? O que nos impede de viver isso hoje? Nós precisamos quebrar a cultura que veio do ministério passado, em que ninguém se abraça, ninguém se cumprimenta direito. A gente precisa se amar. Tem irmã que passa por mim e não cumprimenta, eu fico pensando, o que eu fiz? Tem que quebrar a cultura. Se eu não cumprimentar alguém na rua é porque eu tenho um problema de esquecimento, tá? Eu peço perdão. Eu tenho esse problema. Eu vejo a pessoa, eu viro o rosto, eu esqueço do rosto dela. Eu vou achar na rua, eu não vou ver. Eu não reconheço. Então se alguém passou por isso, me chama. Eu tenho esse problema, infelizmente. Meus filhos acham que eu tenho algum problema, mas glória a Deus. Mas nós precisamos quebrar essa cultura que trouxemos, de frieza um com os outros. A igreja precisa se amar, a igreja precisa ter união, nós precisamos quebrar. Começa em nós, começa na liderança, começa nos que estão à frente, para que aqueles que vão estar chegando possam ver que nós nos amamos. A igreja verdadeiramente bíblica, ela ama. Um outro chamado desse texto é de abandonar as antigas práticas e viver em santidade. Voltamos lá a Efésios 4, versículo 22. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E Paulo volta de novo a falar em relacionamento, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Isso é, meu querido, não deixa para o dia seguinte. Se eu fiz algo para você, chega em mim hoje e fala, cara, você pisou na bola. Me dá o direito de eu corrigir. Me dá o direito. Versículo 31, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Isso é, se Deus te perdoou, quem é você? Quem você pensa que é para não perdoar? É isso que a palavra diz. Perdoe uns aos outros. Porque se ele pôde perdoar alguém como eu, alguém como você, quem somos nós para não perdoar o próximo? Não importa o que ele tenha feito. O que fizemos para Deus foi muito pior.
e Ele nos perdoou. Além disso, deu seu Filho para que morresse na cruz por nós. Amém? Amém, igreja? Mas o que Jesus disse sobre a igreja? Abra comigo Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus 6, versículo 13, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o filho do homem? Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligar nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Meu querido, a pedra a qual Jesus fala aqui nesse texto não é Pedro. A pedra pelo qual Jesus fala nesse texto é a confissão, a profissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra, isso é, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja. E ele continua dizendo: as portas do inferno não poderão vencê-la. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Em Cesareia de Filipe, quem assistiu o The Chosen com a gente no cinema lá vai lembrar, ou assistiu em casa também, não sei. Cesareia de Filipe tem um lugar, uma caverna chamada Porta do Inferno. O que acontece nessa caverna? É uma caverna que tem um buraco muito grande, e lá no fundo tem água, mas é muito fundo. E a população daquela região, que adorava vários deuses, ali tinham vários templos, mas essa porta do inferno era dedicada a um deus pagão chamado Pan. O que eles faziam? Eles compravam bodes na entrada da cidade, e sacrificavam, e jogavam o bode nesse buraco chamado Porta do Inferno. Eles acreditavam que ali era realmente a porta do submundo, a porta do inferno, porque conforme iam jogando ali aqueles bodes, a água ficava vermelha, e o cheiro era muito forte, então eles acreditavam que ali embaixo realmente era o inferno. Mas por que eles faziam isso? Por que eles ofereciam sacrifício a esse deus pagão chamado Pan? Porque eles tinham medo do que esse deus pagão chamado Pan poderia fazer com eles, com a cidade. E o que era? Pânico. Se você for pesquisar o significado da palavra pânico, ela vem de Pan, algo causado por esse deus Pan. Eles tinham medo do pânico, do que ele podia causar àquela cidade. Então eles faziam sacrifício a ele naquele local. Está dando para entender? Então o que essa palavra nos diz? Nenhum mal, nenhum pânico, nem medo, nem angústia, nenhuma força do mal ou força do inferno poderão se levantar contra a igreja, porque a pedra pela qual a igreja está edificada é Cristo, Filho do Deus vivo. Ponto. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Vivendo em unidade e em amor, tendo Jesus como pedra fundamental da igreja, a palavra nos garante que o que ligarmos na terra será ligado no céu.
Posso falar um negócio pesado? Se as nossas orações não estão sendo atendidas, corre o grande risco de ser porque não estamos sendo uma igreja bíblica e verdadeira. Abra comigo ali em Isaías 1. Faz muito tempo que essa palavra me afronta. Isaías 1. E eu confesso que eu tenho temor nessa palavra. E Isaías 1, versículo 11. O Senhor diz assim: para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhe pediram que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de fazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas e luas novas e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multiplique as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, renovam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa da viúva. Presta atenção agora, igreja, nem tudo está perdido. Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Essa palavra fala que depende do nosso coração. Deus não está preocupado com isso aqui, com isso, com instrumentos bons, com som de primeira, com mesa de primeira. Deus não está preocupado com isso, Ele está preocupado com o nosso coração. E se o nosso coração não estiver alinhado com Ele, não importa o que a gente vai oferecer, Ele não recebe. Nosso coração tem que estar alinhado com o Senhor. Meu querido, não estou falando para você que chegou hoje. Eu estou falando para nós que está aqui em cima. Para aqueles que são macaco velho, que já estão há tempos servindo na obra. É para nós. É para nós. A palavra fala algo que me deixou, quando eu vi, impactado. Isso que você faz pelo seu coração não está em sintonia com o que eu preciso, com o que eu peço, obedecendo as minhas palavras, eu não o suporto. Eu não suporto aquilo que você canta para mim, porque o seu coração não vive. É isso que essa palavra fala. Mas como tudo que o Senhor fala, Ele vem, Ele traz para a gente um escape. Ele diz: embora seus pecados estejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Então, meu querido, a única coisa que o Senhor pede para nós é arrependimento.
pelo que a gente tem feito na obra do Senhor, na casa do Senhor, arrependimento por eu não amar o meu irmão, é arrependimento. Misericórdia, Senhor, pela tua igreja, misericórdia, Senhor, pela tua noiva. Sabe o que me traz alegria, igreja? De que seremos uma igreja saudável, bíblica, e se tivermos união, amor e obediência ao Senhor, é porque a palavra nos garante que Jesus deu a sua vida pela igreja, para que ela fosse purificada de todo o pecado. Então, se Ele deu a vida pela igreja, nós ainda podemos ser uma igreja verdadeira, bíblica. Olha o que diz em Efésios 5, 25, 27. Ela começa falando isso, mas olha que está no meio da palavra. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É isso que a palavra nos diz, e é assim que queremos ser como igreja, em nome de Jesus. Queria pedir o pessoal do louvor já subir aqui. O Senhor tem feito grandes coisas neste lugar. Cadê a galera do louvor? Bora, povo. O Senhor, dia após dia, tem tocado o coração do pastor um estilo de igreja bíblica, cristocêntrica, em que Jesus é o centro. Essa palavra hoje ela nos traz um chamado, primeiramente ao arrependimento, se não estamos sendo uma igreja verdadeiramente bíblica. Ela nos traz um chamado para buscar, dia após dia, viver em amor uns para com os outros. Meus queridos, chega de a paz a todos. Vamos cumprimentar, vamos abraçar, vamos amar. Nós temos uma cidade inteira para conquistar. Mas se não formos uma igreja bíblica, isso não vai acontecer. Aquele avivamento que aconteceu com os moravianos começou após um culto com quebrantamento e amor uns pelos outros. Somente depois disso, aquela pequena comunidade incendiou o mundo. Eles foram relevantes para muitas nações. Eu creio que o Senhor tem nos chamado e tem nos levantado para algo totalmente diferente. Quando Ele nos levantou como igreja, uma igreja bíblica e cristocêntrica, Ele tem levantado um novo povo. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar nesse momento, enquanto o louvor está tocando, a começar da liderança, a começar de nós que estamos aqui em cima, que haja quebrantamento,
que haja arrependimento, que haja cura